Alguns críticos têm argumentado que não devemos observar o sábado porque Deus não ordenou Adão e Eva a guardarem o sábado. Quando eles leem, por exemplo, Gênesis 2:3, quando diz que Deus abençoou e santificou o sábado, eles dizem assim, não, mas a Bíblia não diz que Deus mandou Adão e Eva guardarem. Eu vou dizer para você que essa argumentação é ridícula por dois motivos. Primeiro, será que Deus abençoou e santificou o sábado só para ele? Não teria lógica Deus abençoar e santificar o sábado só para ele. Já imaginou Deus do sábado contemplando a criação e dizendo assim, Adão e Eva, eu quero que vocês fiquem aí na enxada, cuidando do jardim do Éden. Uma coisa absurda. Se você ligar o santificar, quando é dito para você santificar o dia, foi um dos argumentos utilizados pelo Leandro Quadros. Santificar, você vai santificar o dia parando de trabalhar. Ora, o que é esse parar de trabalhar? Esse parar de trabalhar, ele tem que estar ligado às liturgias. Porque aqui está numa realidade pré-lapso, antes da queda. Então, se o cansaço, se a moralidade, aí a questão do santificar, ela está ligado a esse ciclo circadiano, que é o ciclo do cansaço do homem, então você tem que admitir que Adão cansava. Você tem que admitir que Adão, ele ficava cansado. Então aí está ligando aos ritos, ao culto, à adoração a Deus. Você separar esse dia e você dedicar a Deus. Não está se falando no labor. E não ao parar de trabalhar. Não está se falando aí ao parar de trabalhar. Porque se estiver falando do parar de trabalhar, então você estaria admitindo que na ação pré-lapso haveria ação do cansaço, haveria ação da exploração, da escravidão, e haveria ação do cansaço, o que não havia ali em Gênesis. A primeira situação de cansaço e do labor, do trabalho, está em Gênesis 3,17. Aí já é pós-pecado, já é depois do pecado. Vamos escutar. ולאדם אמר, כי שמעת לקול אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, ועצבון תאכלנה כל ימי חייך. E aqui está a ordem direta de Deus. E Adão disse, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Comerás dela todos os dias da tua vida. E no versículo 18, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No versículo 19, no suor do teu rosto, no suor do teu rosto. Vamos ouvir aqui o versículo 19 de Gênesis 3. וזעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה, ואל עפר תשוב. No suor do teu rosto comerás o teu pão,
até que te tornes a terra, porque dela fostes formado, porque és pó, e em pó te tornarás. Então a ordem referente ao trabalho em Gênesis foi trabalhar todos os dias da sua vida para que tenha o pão e que você possa se alimentar. Essa é a consequência do pecado. Então, uma das consequências do pecado é o suor do trabalho para se ter o seu sustento. Então, quando está o santificar ali em Gênesis 2, ali está se falando do culto, da adoração, da liturgia. Lá não está se falando do labor. Por isso que é santificar. Seja santo como eu sou santo. Você deixar de trabalhar, você se torna santo? Você para de trabalhar, você se torna santo? Não. Você se torna santo com a liturgia. Então, essa argumentativa adventista e sabatista de querer colocar o sábado ali em Gênesis é falácia. Então não há argumento para a não observação do verdadeiro dia do Senhor. Não me leve a mal, meu querido irmão. Eu sei que você que está assistindo é um observador do domingo ou é um irmão muçulmano que observa a sexta-feira. Eu não estou questionando aqui a sua sinceridade e o seu amor por Deus, tá? Nada disso. Só estou mostrando para você o que alguns críticos dizem e para você fazer uma reavaliação de suas crenças. Se a sua comunhão com Deus já é espetacular, imagine se você entender devidamente o propósito do sábado para aperfeiçoar ainda mais essa comunhão com o Criador. Não, Leandro Quadros. Não há sábado em Gênesis. Ninguém engole mais essa conversinha de vocês. E se você ainda cai nesse papinho dos sabatistas, eu só tenho que lamentar você, porque o seu conhecimento teológico ele é bem fraquinho para você deixar se enganar por essa argumentação dos adventistas do sétimo dia. Vamos no texto? Primeiro, Gênesis 2:2. Vamos no hebraico. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויבא. Então, o que é dito aqui? E havendo Deus acabado no dia sétimo, a sua obra que tinha feito. Então, aqui não está o substantivo sábado. Aqui está o numeral sétimo. Hashervi. Então, aqui está o numeral. Então, é o sétimo. Então, o que vai determinar o sétimo é a forma como você conta o tempo. Aí já entrando dentro de um assunto mais aprofundado e complicado, que eu não vejo problema quanto a isso, dos dias da semana, presente da semana de criação, não ser dia de 24 horas. Por quê? Porque aí já está entrando em um conflito pesado contra as bases arqueológicas. Tanto que obrigou ao Rodrigo Silva, em defesa num desses podcasts, diante do Sacani, ele defendeu ali que a semana da criação é a semana da vida. Não é a semana universal. O universo não foi criado ali. Ali foi criada a vida no planeta Terra. Ora, se a situação ali, porque aí havendo conflito, os dias da criação, esses dias sendo de 24 horas,
Então toda a criação ela tem que estar englobada dentro desses 7 dias. Você tendo as provas de que a idade do universo não é compatível com esse tempo literal de 24 horas na criação, cria um complicador para o sabatista. Por quê? Esse sétimo dia aí, esse sétimo dia santificado, não sendo de Deus e sendo do homem, como seria em relação ao universo? Digamos, os adventistas creem que na constelação de Órion, ali é a entrada do céu, porque Ellen White viu Jesus vindo da constelação de Órion de um grande espaço aberto. Então esse grande espaço aberto seria um portal, aonde ali está o mar de vidro, ali está o céu, na constelação de Órion. E a constelação de Órion, ela tem uma estrela gigante vermelha, Betelgeuse. E essa estrela, esse é o esoterismo, uma das chaves que apontam o esoterismo dentro da Adventista do sétimo dia, esoterismo com S, que os sinais da escada de Jacó, que era a escada de Betel, levava essa estrela na constelação de Órion, Betelgeuse. E essa estrela é uma estrela gigante vermelha. Se vocês não sabem, o que são as estrelas gigantes vermelhas? As estrelas gigantes vermelhas são estrelas velhas, que elas estão prestes a entrar em supernova. Então são estrelas que já estão no final da vida delas. Então, diferente do nosso Sol, que é amarelo, a nossa estrela é amarela, porque ela é uma estrela jovem. Enquanto que a estrela de Betelgeuse é uma estrela gigante vermelha, que está no final da vida dela. Então, logicamente, subtende-se que primeiro foi criado o sistema de Betelgeuse para depois ser criado o sistema solar. Então, como você vai conciliar o sétimo dia da criação da Terra com o sétimo dia do sistema de Betelgeuse? Não tem como. Então, o santificado é o sétimo dia do planeta Terra, e aí não englobaria os sétimos dias em todo o cosmos? Ellen White, ligando ao esoterismo de Órion. Então, esse planeta, no sistema de Órion, qual seria a translação dele? Que é a rotação do planeta em seu eixo, que vai dar o tempo de 24 horas, que se conta aqui na Terra. É o mesmo tempo do planeta e que fica orbitando o céu ali, o portal em Betelgeuse, que Ellen White disse que é na constelação de Órion. Então, entenderam como é complicado? Então, se você coloca santificação em Gênesis e não no tempo de Deus, que ali era o tempo de Deus, você vai ter que dizer que esse sétimo dia não é universal. Esse é o sétimo dia na vida no planeta Terra. Então, que haveria sido separado
santificado seria o 7º dia no planeta Terra, que aí é um complicador para o adventismo do 7º dia. Então, se você seguir a literalidade dos dias literais da criação, ali eram dias de 24 horas. Então você tem a forma de contar, por exemplo, dos muçulmanos. Se você for contar de acordo com os muçulmanos, quando que o homem foi criado? O homem foi criado no 6º dia. Então, quando se passou a observar os dias? A partir do momento que o homem foi criado. Porque, ora, se o homem sendo criado no 6º dia da criação, isso sendo os dias literais da criação, o homem sendo criado no 6º dia da criação, o 7º dia da criação é o dia pós-criação de Adão. Então, Adão não teria cumprido a Torá dos 6 dias trabalhados para um descansado. Ele teria parado de trabalhar. Então, passando para o nosso entendimento romano aqui, gregoriano, que o Brasil é um braço, é uma extensão de Portugal, do Império Português. Portugal era uma extensão da Ibéria. E a Ibéria era uma extensão do Império Romano. Então nós estamos debaixo do quê? Da tradição romana. Então, colocando o 6º dia literal sendo a sexta-feira, então aqui, ó, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então nós vamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os islâmicos param na sexta-feira. Então essa é a forma de contar dos islâmicos, porque a criação do homem sendo no 6º dia. Então, de sexta para sábado, de sexta para sábado, o primeiro dia da criação, no qual o homem estava nela. Agora, pela visão lunisolar, que são os meses de 29 dias e 30 dias, aonde que se tem por observação o Sol e a Lua, que são os luzeiros, que é a contagem que era seguida por Moisés no deserto, porque ele não tinha folhinha. Ele não tinha os satélites para ele poder observar o tempo dos astros. Ele tinha o campo observacional. Então, a partir do momento quando a Lua estava visível. Então, por isso que tem o tempo de 29 dias. 29 dias é quando a Lua está visível. 30 dias. A Lua pode estar visível por 30 dias e, excepcionalmente, por 31 dias. Aí são chamados os dias negros. O normal ter um dia negro, podendo ter até 2 dias negros. É quando a face da Lua está escondida pela sombra da Terra. Então, pelo campo observacional, você não consegue ver a Lua. Seriam que
através dos satélites. Então, através dos satélites, se conseguiria ver a Lua. Então, a semana começa a se contar pós-dias negros. Agora, a gente colocando isso na semana de criação. Quando se foi visível o luzeiro? Quando? No terceiro dia da criação. No terceiro dia da criação. Então, supõe-se, porque Gênesis está pela ótica do observador. Então, seriam 2 dias negros. Então, haviam 2 dias no mês. Seriam 2 dias no mês que os luzeiros não estavam visíveis. Passou a se estar visível no terceiro dia da criação. Então aqui se começaria a contar a semana. Aqui se começa o mês e aqui se começa a semana. Seria o 7º, separado a contar de quando a lua estivesse visível. Então tem o primeiro dia do mês e o primeiro dia da semana. Então aí você passa a contar o 7º. Agora, se vai colocar a literalidade dentro dessa semana, você vai aplicar a contagem de acordo com a cultura. Então, o que vai determinar o 7º é a cultura. Então, por isso que aqui está Hashevi. Aqui está 7º. Aqui não está sábado. O sábado está ligado à contagem do tempo gregoriano, ou seja, romano. Aonde que se teve primeiro através do calendário juliano, a contagem dos dias romanos, quando o imperador Júlio César requereu aos sábios uma forma de converter o calendário da Roma antiga de 8 dias, que estava dando defasagem em relação à contagem do tempo babilônica e, no caso dos judeus, que era a contagem de 7 dias, o imperador recorreu aos sábios que elaboraram um calendário juliano, onde se corria dentro das províncias romanas do Império, e às portas de Roma se corria o calendário de 8 dias da semana de AH, havendo esse conflito entre os dois calendários. A contagem dos judeus semanal e dos meses, de 29 e 30 dias, sendo a contagem lunisolar para os judeus e a contagem solar para os romanos. O imperador Constantino I adotou o calendário juliano do imperador Júlio César de forma definitiva e abolindo de vez o calendário de 8 dias, que era o calendário da Roma antiga. Por isso que os primitivos colocaram a ressurreição de Jesus no 8º dia, que aí seria o 8º primeiro dia, porque o primeiro dia no calendário dos judeus, que era o calendário lunisolar, e o 8º dia no calendário romano, porque o calendário romano ele ia da letra A a H. Ele tinha 8 dias, então era a forma de se contar o tempo dos romanos. O imperador Constantino I, quando oficializou, no caso, o feriado no domingo, ele oficializou aí de vez o calendário juliano. Então, o sábado, Saturday, e o domingo, o Sunday, são frutos do imperador oficializando, do imperador romano,
uma solução para a contagem do tempo. E, posteriormente, o Papa Gregório, aí já dentro do poderio da Igreja Católica, onde que é o Papa, ele se havia dado o poder supremo do Imperador Supremo, foi nesse mesmo período, se oficializou o calendário gregoriano sobre todas as nações, aonde que os judeus ortodoxos, inclusive, passaram a contar os dias de acordo com a autoridade do papado, aí nesse caso específico do Papa Gregório, o que criou a seita dentro do judaísmo, a seita dos caraítas, mantendo a contagem lunisolar dos astros, dos grãos maduros, e sendo esse calendário utilizado pelo pioneiro Samuel Snow, um dos pioneiros adventistas, que chegou à data do dia 22 de outubro de 1844, usando como argumento do erro de Guilherme Miller, porque Guilherme Miller marcou o período de primavera de 43 a primavera de 44, Samuel Snow usou como justificativa a contagem lunisolar dos caraítas, que rejeitava a semana gregoriana, sendo a justificativa de Samuel Snow para o erro de Guilherme Miller, aonde que essa data seria em outono, porque seria a data da purificação, dia de purificação correto dos judeus, seria em outono. Não seria na primavera, como havia chegado Guilherme Miller, através da contagem gregoriana, a contagem romana. E Ellen White deu aval à narrativa de Samuel Snow, dizendo que Deus escondeu com a sua mão de Guilherme Miller o calendário lunisolar. Então, o que vai determinar o sétimo é a cultura. Então, por isso que aqui está Hashevi, aqui está sétimo, aqui não está sábado. Agora, quanto ao santificar ou separar, aí vamos para o versículo 3 de Gênesis 2. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. Então aqui está, e abençoou Deus o dia sétimo, o numeral novamente, Hashevihi. Então, você vai contar os 7 dias, aí vai ser de acordo com a cultura. A forma como você vai contar o tempo para ser o sétimo. Para ser o sétimo, de acordo com como você vai contar o tempo. Então aqui, vamos aplicar como os adventistas colocam. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele sábado. Faz algum sentido? Não, né? Então aqui não está o substantivo, aqui está o verbo. Então, se você for na Septuaginta, que é a tradução desse texto sagrado feito pelos judeus escravos para o grego, que era o inglês da época, a língua universal, a língua universal de entendimento,
Se você queria ser entendido por todos os povos, você falava o grego. De todos os dialetos, você transliterava para o grego. Havendo a tradução específica dos termos, todos os povos passavam a se entender. E sábado, substantivo em grego, é sabaton. Eu desafio algum adventista em Gênesis 2:3 na Septuaginta e encontrar sabaton ali. Você não vai encontrar sabaton, porque o substantivo não está lá. Lá está o verbo. Então, tudo aí se voltando à questão de como você conta esse sétimo dia. É a forma como você vai contar o tempo. Então, ali, o sétimo dia santificado, o sétimo dia das liturgias, é de acordo como você conta o tempo. Não é o sábado gregoriano. Quando eles colocam isso, eles estão tentando aprisionar vocês, colocar vocês debaixo de escravidão. Por quê? Para você segui-los e agraciá-los com os seus bens. Vocês identificarem eles como os únicos corretos, os que têm a verdade, e aí vocês agraciá-los, entregarem todos os seus bens, o fruto do trabalho de vocês, aos pés deles. Então, esse é o único objetivo deles: escravizá-los, colocá-los debaixo de jugo de escravidão. Então, não existe sábado em Gênesis. Ali está sétimo.